Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Anatol Lieven, ex-professor da Universidade de Georgetown e atualmente diretor do programa Eurásia no Quincy Institute for Responsible Statecraft. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Bom estar de volta. Então, você coescreveu recentemente este artigo com o título Restaurando o Excepcionalismo do Ártico, e vou deixar um link na descrição. Acho que a premissa do argumento é que o Ártico corre o risco de se tornar um campo de batalha geopolítico importante para as grandes potências. Isso é um desenvolvimento novo, considerando que o Ártico tradicionalmente foi em grande parte isento de questões geopolíticas, e em vez disso, serviu como um espaço para cooperação e construção de confiança. Então, o que tornou o Ártico excepcional dessa forma? E o que realmente mudou? Bem, durante a Guerra Fria, o Ártico, claro, não era uma exceção, porque assim como hoje, havia enormes forças nucleares direcionadas contra os territórios um do outro através do Ártico. Havia mísseis baseados em terra e, claro, submarinos nucleares. Existia até um gênero inteiro de romances de suspense sobre bases e submarinos rivais no Ártico. Após a Guerra Fria, houve um período, infelizmente em termos históricos, um período breve, em que sim, existiu esse excepcionalismo ártico. Isso foi impulsionado tanto pela redução das tensões após a Guerra Fria, quanto pelo que agora está motivando a nova competição na região, que é a mudança climática, responsável pelo derretimento do gelo do Ártico. E, portanto, permitir que navios, embarcações comerciais e navios de guerra naveguem com muito mais liberdade, pelo menos nas bordas do Oceano Ártico. Mas o que acho absolutamente louco em tudo isso é que, em primeiro lugar, como eu disse, essa competição não é nova. Ela existia durante a Guerra Fria. Não mudou fundamentalmente porque realmente não importa para a segurança de nenhum dos lados. Se mais navios russos e chineses ou americanos e canadenses puderem navegar por partes do Ártico, isso não significa que a Rússia vai invadir a ilha de Baffin ou o Alasca. Não significa que os Estados Unidos vão invadir o norte da Sibéria. Sabe, isso continua. Nem chega a ser exatamente uma competição marítima, porque, então os navios vão e vêm. Agora, é claro que existe competição pelo acesso aos recursos submarinos, embora, graças a Deus, isso ainda não tenha realmente começado. Quero dizer, havia uma esperança, claro, de que assim como a Antártica, o Ártico pudesse ser declarado fora dos limites para a extração submarina. Mas talvez essa fosse uma esperança tênue, e Trump agora a destruiu completamente. Mas para mim, o absolutamente insano, e uso essa palavra com intenção, acho que é assim que nossos descendentes daqui a 100 anos nos verão, é que toda essa questão, ou não questão, foi criada pela mudança climática, que está derretendo o gelo. Agora, muitos dos analistas de segurança ocidentais que estão desesperadamente promovendo essa nova competição estratégica no Ártico são ou negacionistas das mudanças climáticas ou totalmente indiferentes aos seus efeitos mais amplos. Eles nunca escrevem sobre isso. Mas, na verdade, um olhar mais breve e superficial sobre essa questão já mostra que as ameaças, não apenas para o mundo e a humanidade em geral, mas também para nossos próprios países, vindas das mudanças climáticas no Ártico, são várias ordens de magnitude maiores do que qualquer ameaça naquela região, vinda da Rússia ou da China. Isso porque o Ártico está aquecendo mais de 3 vezes mais rápido do que o restante do planeta. E o Ártico abriga 3 dos 4 chamados pontos de inflexão, ou questões, que podem transformar as mudanças climáticas de um processo incremental em um processo descontrolado, ao criar ciclos de retroalimentação que essencialmente tornariam as mudanças climáticas incontroláveis e transformariam 2 graus em 3, 3 graus em 4, até que a civilização moderna, ou até mesmo possivelmente a existência da raça humana, pudesse estar em perigo.
existence of the human race could be in danger. And those three issues are E essas três questões são o derretimento do gelo do Ártico e da calota de gelo da Groenlândia, elevando os níveis do mar a patamares radicalmente mais altos. O derretimento da calota de gelo, reduzindo a refletividade dos raios solares de volta ao espaço. E o derretimento do permafrost ártico, levando a enormes liberações de metano, que, embora não permaneça na atmosfera por tanto tempo, a curto prazo tem um efeito de gás de efeito estufa quase 40 vezes maior que o do dióxido de carbono. A quarta questão, que não está diretamente no Ártico, embora seja fortemente influenciada pelos padrões climáticos originados no Ártico, é a floresta amazônica. Mas obviamente não vamos entrar nesse assunto agora. Mas o ponto é, quero dizer, pegue a Grã-Bretanha, meu país. Take Britain, my country. The last British National Security Strategy barely talks about climate. A última estratégia de segurança nacional britânica mal menciona as mudanças climáticas. Basicamente está em uma pequena nota de rodapé. E segue falando repetidamente sobre a ameaça da Rússia, a ameaça da China, a ameaça do Oriente Médio, embora não mencione Israel uma única vez, nem uma vez sequer, nesse contexto. Mas não há nada certo sobre nenhuma dessas previsões. No entanto, existe uma chance nada desprezível, de que o derretimento do gelo no Ártico leve ao colapso do que é chamado de AMOC, que é o principal processo de circulação por trás da corrente do Golfo. Agora, se isso colapsar, o clima da Grã-Bretanha e da Europa Ocidental passaria do seu nível temperado atual para os níveis de Newfoundland. Down to the levels of Newfoundland, northern Canada. Existe algo que a Rússia queira fazer ou possa fazer, exceto uma guerra nuclear contra a Grã-Bretanha, que teria algum efeito remotamente parecido com este? E mesmo assim, o establishment britânico considera isso uma questão secundária, enquanto fala longamente nesta nova estratégia de segurança nacional sobre a ameaça à segurança no Alto Norte. Quer dizer, me parece que por uma mistura de, bem, obviamente história, sabe? Uma longa história de questões de segurança, sendo tratadas como questões militares duras, interesses institucionais profundos e preconceitos, e pura covardia moral. Estamos perdendo o ponto sobre o Ártico, a um grau pelo qual nossos descendentes nunca nos perdoarão, se tivermos razão. Bem, também parece que no passado, as atividades no Ártico eram, por natureza, um jogo de soma positiva, ou seja, tratavam de questões climáticas e ambientais, busca e salvamento, trabalho científico. Tudo isso era focado no benefício mútuo. Mas com esse corredor ártico, sabe, sob qual bandeira o navio deve navegar? Quais corredores marítimos estarão sob o controle de quem? E claro, acho que, como você disse muito corretamente, com a enorme quantidade de recursos energéticos se tornando disponível para extração, de repente surgem todos esses interesses de soma zero. Mas é claro, a guerra na Ucrânia não ajudou em nada. But of course, the war in Ukraine has not helped at all. In the Arctic Council, we can't even sit down and talk to each other. No Conselho do Ártico, nós nem conseguimos mais sentar e conversar uns com os outros. Sei que há muitos estudiosos que trabalham com o Ártico e veem isso como um grande problema, mas muito disso começou antes da guerra na Ucrânia, embora tenha se intensificado um pouco durante a presidência do Trump. Ouço frequentemente falarem sobre o discurso do Mike Pompeo no Conselho do Ártico, acho que foi em 2019, porque ele basicamente trouxe a geopolítica para a discussão e falou de maneiras que as pessoas não costumavam falar no Conselho do Ártico antes, sobre enfrentar a China e enfrentar a Rússia. Você também remonta isso ao mesmo período? Do you trace it back to the same period as well? Em parte, mas devo dizer que essa atitude é comum em todo o establishment de política externa e segurança dos Estados Unidos, e de fato, também nos estabelecimentos de segurança europeus. Como eu disse, isso está bizarramente conectado, especialmente, obviamente, no caso dos republicanos nos Estados Unidos, com a negação de que as mudanças climáticas estão acontecendo. Então, por um lado, as mudanças climáticas estão abrindo o Ártico para essa competição,
Mas, por outro lado, as mudanças climáticas não existem. Quero dizer, como qualquer pessoa sensata pode manter essas duas ideias na cabeça ao mesmo tempo, está além da minha compreensão. Isso diz muito sobre o tipo de pessoas que nos governam hoje, o que é profundamente deprimente. Mas a isso, é claro, se soma esse moralismo europeu histérico. Sabe, se alguém no mundo faz algo que não gostamos, e temos bons motivos, Deus sabe, para não gostarmos da invasão russa da Ucrânia, mas isso significa que eles são tão maus que não vamos conversar com eles sobre nada. Vamos cortá-los completamente. E de alguma forma, isso é considerado tanto uma política sensata quanto uma política que vai impressionar o resto do mundo. Bem, isso não impressiona o resto do mundo, porque o resto do mundo está perfeitamente ciente de que você poderia agir da mesma forma, ou certamente poderia ter agido no passado, e aplicar os mesmos padrões a muito do comportamento ocidental e ao comportamento americano e britânico muito recente, aliás. E se você entra nessa mentalidade de que um desacordo sobre uma coisa, mesmo um desacordo muito profundo, leva a um colapso das relações em todos os níveis. Bem, mais cedo ou mais tarde, a condução razoável dos assuntos internacionais vai colapsar completamente. Ou será o Ocidente que acabará isolado, porque toda a retórica dos europeus e dos americanos sob Biden, sobre todas essas ações contra a Rússia e contra a invasão russa da Ucrânia, é de que isso levou ao isolamento da Rússia. A Rússia deve ser isolada. Bem, é claro, se você olhar ao redor do mundo, a Rússia não está isolada. A grande maioria dos países rejeitou as tentativas ocidentais de isolar a Rússia. E de fato, quero dizer, claro, agora também muito impulsionado pelo bullying extremo e grosseria de Trump e pela subserviência europeia a isso. Parece muito mais que é o Ocidente que está se tornando isolado, na medida em que o Ocidente ainda existe. Insofar as the West still exists. Bem, parece que a rivalidade geopolítica mais ampla atualmente é entre os Estados Unidos e seus aliados, aparentemente com alguns objetivos de restaurar a unipolaridade, embora não todos, é claro. E do outro lado, esse grande movimento dos gigantes eurasianos que continuam defendendo a multipolaridade. Agora, trago isso à tona porque a China também está entrando nessa. Bem, eu chamo de corrida pelo Ártico, ou pelo menos na geopolítica do Ártico. Agora acho que sim, a China se refere a si mesma como um estado quase ártico. Alguns consideram isso muito criativo em termos de geografia, outros apontam para os sistemas fluviais. Mas independentemente disso, por que importa que Pequim também tenha um papel crescente no Ártico? Bem, quero dizer, quando se trata da China afirmar ser uma potência do Ártico, embora na verdade não seja, olhe para os Estados Unidos. Os Estados Unidos afirmam ser, bem, são de muitas maneiras uma potência do Oriente Médio. A América está o quê? A 6.000 ou 8.000 quilômetros do Oriente Médio. Certamente está determinada, como vemos, a continuar sendo uma potência latino-americana. Mais uma vez, os Estados Unidos não vivem na América Latina, e assim por diante. A China, como uma enorme, por algumas estimativas, a maior economia do mundo, e obviamente com profundo interesse no comércio internacional, tem um papel a desempenhar no Ártico, gostemos ou não. Mas de forma mais geral, sim, você tem governos ocidentais, alguns deles governos europeus, e alguns escritores, comentaristas no Ocidente, reconhecendo e fazendo menção à ideia agora de multipolaridade. Paying lip service to the idea now of multipolarity. Fiona Hill, one of the architects of the Quero dizer, Fiona Hill, uma das arquitetas ou conselheiras da Estratégia de Segurança Nacional Britânica, disse em Tallinn há alguns anos que devemos levar em conta as opiniões do resto do mundo e que agora elas importam muito mais do que antes. Mas, na prática, nada disso se reflete na Estratégia de Segurança Nacional Britânica. Fala-se, por exemplo, dos ativos diplomáticos britânicos na Commonwealth, mas na verdade não há qualquer vontade de considerar as opiniões reais dos países da Commonwealth. E claro, eles percebem isso. Suponho que esse seja um padrão familiar.
À medida que o poder romano declinava, as declarações dos autores romanos sobre a supremacia da cultura romana e como os bárbaros deveriam respeitar a autoridade imperial e a romanitá tornavam-se cada vez mais estridentes e histéricas. Assim, justamente à medida que nossa influência no mundo diminui, nossas reivindicações sobre essa influência e sua base moral tornam-se mais extremas. Achei interessante que a política ártica chinesa de 2018, o livro branco sobre o Ártico, tenha chamado o corredor de transporte pelo Ártico de Rota da Seda Polar, porque isso parece incluir conceitualmente o Ártico na nova Rota da Seda mais ampla, ou na iniciativa do Cinturão e Rota que os chineses estão desenvolvendo. Isso novamente pode ser visto como um retorno à antiga Rota da Seda. Agora, é claro, um dos motivos pelos quais chamam de Mar de Barents e tudo mais é porque navegadores holandeses tentaram chegar à China por mar há 500 anos. Não funcionou, eles ficaram encalhados. Mas enfim, resumindo, essa é uma adição muito nova, eu diria, a esse projeto da Rota da Seda. Mas parece que alguns dos desenvolvimentos recentes do lado ocidental buscam equilibrar isso. Agora estou pensando na expansão da OTAN na Escandinávia, incluindo Suécia e Finlândia. Não acho que isso tenha sido direcionado principalmente ao Ártico, mas inevitavelmente afeta o Ártico, não é? Com a OTAN se expandindo e também os Estados Unidos desenvolvendo bases militares por toda a Escandinávia, além dos avanços atuais na infraestrutura para permitir o deslocamento mais rápido de tropas em direção às fronteiras russas. Você vê alguma leitura dramática ou alguma grande interpretação dessa nova presença da OTAN no extremo norte? Bem, quero dizer, a maior ameaça à estabilidade naquela região, de longe, recentemente, foi a alegação ou proposta do Trump de tomar a Groenlândia da Dinamarca. Quero dizer, isso de fato, bem, obviamente aumentaria muito o papel dos Estados Unidos no Ártico. Também causaria enormes problemas com a Europa. A administração Trump parece ter ficado em silêncio sobre isso, relativamente silenciosa. Mas, por outro lado, claro, considerando que há tão poucas pessoas na Groenlândia, 57 mil, bastaria 1/10 do orçamento militar do Estado Mall para oferecer a cada homem, mulher, criança e bebê na Groenlândia $2 milhões para aceitar a soberania americana. Agora, não suponho que eles fariam isso, mas a questão é que seria bem diferente se houvesse uma enorme população na Groenlândia, mas não há. Então achei que deveria mencionar isso, porque, sabe, isso evidencia o quanto os Estados Unidos não são apenas vistos, mas também atuam como um fator de perturbação no cenário mundial. Porque se fala tanto nesse eixo de desestabilizadores ou revisionistas, ou seja lá o que for, mas dificilmente se encontraria um exemplo maior de revisionismo do que uma tentativa ou proposta de tomar 2,2 milhões de quilômetros quadrados de terra de outra pessoa. Sim, bem, Deus, eu gostaria que os chineses parassem de falar sobre essa Rota da Seda. Gostaria que eles, assim como esses clichês intermináveis do Ocidente, como ordem baseada em regras, gostaria que todos parassem de falar nisso e pensassem em outra coisa para dizer. Mas o que os chineses estão tentando fazer, é claro, é desenvolver rotas para a Europa, que apesar de seus problemas econômicos, continua sendo uma das 3 principais metrópoles econômicas regionais do mundo, que não exigem uma longa rota marítima pelo Oceano Índico e pelo Mediterrâneo, ou ao redor da África, por mares que são basicamente controlados pela Marinha dos Estados Unidos, ou poderiam ser em caso de guerra. Então, claro, uma dessas opções é a rota terrestre. E agora, na verdade, existem várias rotas terrestres diferentes. E a outra é esse plano para um aumento significativo do comércio pelo Ártico. Embora, quero dizer, o ponto é claro que um aumento do poderio militar americano, no caso de uma guerra, tornaria essa rota altamente,
Bem, não tão vulnerável quanto passar pelo Estreito de Malaca e pelo Oceano Índico, mas ainda assim vulnerável, embora você teria forças russas para defendê-la. Russian forces to defend it. But look, I mean, let's face Mas veja, quero dizer, vamos encarar a realidade. Bem, vamos rezar para que no final, assim como durante a Guerra Fria, toda essa postura militar acabe sendo apenas teatro. As únicas circunstâncias em que os Estados Unidos realmente começariam a afundar navios chineses passando pelo Ártico, ou nesse caso, interceptar ou bloquear navios da China, podem ser uma questão diferente. Mas certamente, se chegasse ao ponto de interromper completamente o comércio marítimo chinês, isso só aconteceria em circunstâncias de guerra. Bem, quero dizer, se ambos os lados forem loucos o suficiente para entrar em uma guerra armada entre americanos e chineses, o comércio chinês pelo Ártico vai ser um detalhe secundário. Até porque, nessas circunstâncias, a Europa provavelmente seria forçada pelos Estados Unidos a parar de comercializar com a China de qualquer forma. to stop, trade with China anyway. But I mean, most of all, this is something that would bring the. Mas quero dizer, acima de tudo, isso é algo que, na melhor das hipóteses, levaria toda a economia mundial à ruína. E na pior, claro, resultaria em uma troca nuclear em grande escala e mataria todos nós. Então, sabe, muito disso é um teatro militar. E tenho que dizer que o que realmente importa é a música. Há muitos anos venho me impressionando com os setores de segurança. Sabe, porque se fala muito sobre como precisamos aumentar nossa produção militar, mas o que eles sempre foram fantasticamente bons em produzir é papel, relatórios intermináveis, com títulos como A Responsabilidade da Alemanha pela Segurança da Ásia Central ou A Contribuição da Bélgica para a Segurança do Indo-Pacífico. Sabe, agora eles têm uma fragata dinamarquesa seguindo esse porta-aviões britânico pelo Pacífico, porque os britânicos não têm escoltas suficientes próprias. Bem, tenho certeza de que isso a emprega, sabe? Eu não estudei a marinha dinamarquesa, mas na marinha britânica, no serviço de submarinos britânico, há 11 almirantes e comodores, o que é um pouco engraçado, já que só temos 9 submarinos. Mas, meu Deus, isso é um ótimo plano de emprego. Caso contrário, você teria oficiais navais que não poderiam ser promovidos e teriam que se aposentar 2 postos abaixo. E eu apostaria muito, muito alto, que o que 10 de 11, talvez 9 de 11, desses oficiais navais seniores produzem é papel. Papel que eu não tenho certeza se alguém lê, nem estou totalmente convencido de que eles mesmos leem. Algumas dessas coisas parecem até ter sido produzidas nos anos 1950 e depois só receberam uma nova data e título. Que tipo de pensamento você acha que está influenciando os políticos? Não apenas em Washington, mas também nas capitais de outras grandes potências? Porque muitas pessoas atribuem a posição dominante do Ocidente ao início do século XVI, quando as potências ocidentais começaram a controlar os mares. E de fato, se você olhar para a estratégia marítima dos Estados Unidos, a estratégia naval, muito disso remonta a Alfred Thayer Mahan, que analisou a importância de controlar rotas marítimas-chave. E agora, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm controlado pontos de estrangulamento e corredores marítimos estratégicos. Agora existe essa rota do Ártico. Não acho que não haja limites para o quanto de tráfego ela pode acomodar, obviamente, mas é um corredor que será mais rápido e barato quando amadurecer. E também pode ser o único corredor que fique completamente fora de qualquer controle dos Estados. São essas as coisas que os políticos pensam? Is this kind of the things the politicians think of, or what? But it doesn't. It doesn't. Mas não é. Não, mas não é assim. Não é. O extremo leste desse corredor passa pelo Estreito de Bering, que fica entre a Sibéria e o Alasca, que é americano. E ele precisa atravessar as Ilhas Aleutas, entre as Ilhas Aleutas, a maioria das quais, cerca de 3/4, são americanas e tem bases americanas nelas. Então, na verdade, isso não oferece uma rota chinesa imune à pressão americana. Na verdade, em caso de guerra, no controle das rotas marítimas oceânicas, é testamento americano ainda pode fazer isso.
E isso não tem só a ver com números e porta-aviões, mas bem com bases e aliados. Os Estados Unidos treva as expensas em Two, three major bases in the Indian Ocean. And if India were on its side as well, E se a Índia também estivesse do seu lado, ela poderia controlar isso. Poderia bloquear todo o comércio marítimo da China. Aliás, se os Estados Unidos quisessem, poderiam bloquear todo o comércio marítimo da Rússia. A Marinha Americana pode fazer isso. O que a Marinha Americana quase certamente não pode mais fazer é impedir a China de bloquear Taiwan, porque fica muito perto da China. E mísseis e drones baseados em terra chineses destruiriam uma frota americana muito próxima das costas chinesas. Mas a questão é que se você voltar aos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, as forças navais ocidentais eram tão incomensuravelmente superiores aos seus rivais asiáticos que podiam, e de fato faziam, simplesmente afundá-los sem correr nenhum risco. At no risk to themselves. All the way, yes, from the Portuguese smashing Sabe, desde o início, sim, desde os portugueses destruindo a frota mogol do jeito que era, até os britânicos destruindo as juncos chinesas na Primeira Guerra do Ópio, quando os britânicos tinham um navio a vapor armado com canhões de longo alcance que simplesmente navegava ao redor das juncos chinesas, que não conseguiam manobrar, pois eram movidas à vela, explodindo-as à distância, sem que pudessem revidar. Agora, claro, não é mais assim. Veja, a Rússia tem uma frota de submarinos nucleares tão boa quanto a nossa. A China, em suas próprias águas, provavelmente já é incomparavelmente superior aos Estados Unidos. Mas também, e vemos isso com as tentativas de interromper o comércio marítimo da Rússia, a chamada frota sombra de navios não russos transportando energia e mercadorias russas. Até agora, essas ações têm sido limitadas. Elas foram restritas a ações dentro de nossas águas territoriais, se esses navios realmente entrarem em nossas águas territoriais ou tentarem acessar nossos portos. E houve alguns casos em que, nessas circunstâncias, eles foram apreendidos. Mas está sendo proposto, inclusive na Suécia, nos Estados Bálticos e por comentaristas em outros lugares, que deveríamos ir muito além disso. Por exemplo, no Báltico, apreender navios dentro das zonas econômicas da Suécia e dos Estados Bálticos. A questão é que as zonas econômicas da Suécia e dos Estados Bálticos cobrem todo o centro do Báltico. O que isso significa é que você está bloqueando a Rússia, São Petersburgo e o enclave russo de Kaliningrado por mar. Você está de fato impondo um bloqueio. Bem, não é só que a Rússia ameaçou, nesse caso, lutar, afundar navios suecos ou bálticos que tentem fazer isso. Mas, claro, houve mensagens da Índia dizendo, olha, espere um segundo, como muitos desses navios estão indo para a Índia, nós consideraríamos isso pirataria, pirataria em alto mar, assim como vocês considerariam se tentássemos fazer isso com seus navios. Então você vê que o problema e é aí que a ordem baseada em regras se complica e tropeça em si mesma, que nós afirmamos ser garantidores da livre navegação, do livre comércio em alto mar, da segurança em alto mar. E esse tem sido o argumento moral ou legal entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, ao bombardear os Houthis no Mar Vermelho e ao se opor às reivindicações da China no Mar do Sul da China. Mas, na verdade, os chineses, como a maior potência comercial marítima atualmente, têm o mais forte interesse nacional justamente em manter essas rotas marítimas abertas. Somos nós que estamos começando a minar, por assim dizer, toda a base da nossa reivindicação de domínio global, liderança, hegemonia e defesa da ordem, baseada em regras, ao tentar impor nossa vontade sobre o comércio internacional. Como eu disse, já pudemos fazer isso no passado, quando a Marinha Britânica, ou a Portuguesa, ou a Holandesa eram inquestionáveis, mas não podemos mais fazer isso, principalmente sem também destruir nossa própria ordem econômica.
Sim, essa conversa sobre, não só do lado russo, mas também sobre tomar petroleiros iranianos ou ameaçar, acho que foi o ex-secretário-geral da OTAN, Anders Fogh Rasmussen, que levantou a ideia de que poderíamos impor um bloqueio a São Petersburgo. Há até argumentos de que a Dinamarca deveria começar a interceptar navios comerciais russos. É simplesmente, isso é muito provocativo. Isso joga fora todo o sistema baseado em regras. Acho que minha última pergunta. Se isso acontecesse ao contrário, se os chineses apreendessem navios americanos em alto mar, os americanos afundariam esses navios imediatamente. Bem, pense nisso. Tente fazer isso no Báltico, e um submarino ou avião russo afunda um destroyer sueco ou dinamarquês. E aí como fica? Lord Salisbury, o primeiro-ministro britânico de mais de 100 anos atrás, costumava dizer aos seus colegas, quando eles propunham coisas assim, em relação a outros grandes países. Pensem um pouco. Vocês estão preparados para lutar por essa questão? Estão preparados para ir à guerra? Se não estiverem, então não deem os primeiros passos nessa direção. Then don't take the first steps in that direction. Bem, nesse sentido, você tem alguma projeção ou como vê os desdobramentos daqui para frente? E especialmente no Ártico, você acha que isso pode diminuir, uma vez que a guerra na Ucrânia acabe? Ou você vê um caminho para confronto e guerra pelo Ártico? I don't see a pathway to war coming. Eu não vejo um caminho para a guerra vindo do Ártico, porque não acho que exista ali qualquer questão, incluindo a questão territorial, que levaria os países à guerra. Quero dizer, não é como se houvesse ilhas disputadas com populações, ou mesmo sem populações, no Ártico pelas quais alguém tivesse potencialmente lutando, como acontece, por exemplo, no Mar do Sul da China. Não, mas se a guerra estourar em outro lugar, então, inevitavelmente, ela se espalhará para o Ártico. Minha esperança é que, uma vez que a guerra na Ucrânia acabe, gradualmente as relações razoáveis sejam restauradas e que haja um retorno ao excepcionalismo do Ártico. Mas, por outro lado, não sabemos. E talvez por algum milagre consigamos evitar isso. We don't know, and maybe by some miracle we will avoid it. But I'm quite convinced that Mas estou bastante convencido de que, pelo menos dentro de algumas gerações, certamente até o final deste século, os efeitos das mudanças climáticas, incluindo aqueles no Ártico ou provenientes dele, terão se tornado tais que, a menos que tenhamos conseguido nos destruir antes com armas nucleares, ficará evidente para todos que essas questões pelas quais temos lutado são essencialmente não apenas secundárias, mas praticamente irrelevantes em comparação com os danos que as mudanças climáticas já começaram a causar a estados e sociedades em todo o mundo. Meu medo, é claro, é que essa percepção só venha como resultado de desastres climáticos muito mais intensos, e que quando finalmente chegarmos a essa conclusão, já seja tarde demais para fazer qualquer coisa. Sim, esse é um dos inconvenientes do aumento da competição entre grandes potências. Acaba se esquecendo de outras questões importantes, como o clima. Mas é claro, estando na Escandinávia, também fico um pouco preocupado com a forma como toda a região está sendo militarizada. Parece que estamos nos preparando para ser uma linha de frente no Ártico, o que de certa forma mina todo o período em que a região foi uma zona de paz. Mas a principal preocupação provavelmente é que estamos ignorando todas essas mudanças climáticas agora. De qualquer forma, muito obrigado pelo seu tempo. Recomendo muito esse artigo. Acho que todos deveriam prestar atenção ao Ártico. É uma região em rápida transformação, ao que parece. Desculpe, posso só recomendar outra coisa, já que você está aí. Que é droga. Onde foi parar? Damn it, where's it gone? With me. But I wrote
Mas escrevi um livro inteiro sobre a questão das mudanças climáticas e segurança, chamado Mudanças Climáticas e o Estado-nação, o caso realista, que foi publicado pela Penguin no Reino Unido e pela WOP nos Estados Unidos. Nele, apresento esses argumentos sobre as mudanças climáticas como a verdadeira ameaça à segurança, não apenas para a humanidade em geral, mas para nossos próprios países. Mudanças climáticas e o Estado-nação. Vou acrescentar isso também na descrição. Então, mais uma vez, obrigado. Tchau. Muito obrigado, Glenn. E eu te vejo em cerca de 9 dias. Ah, sim, isso é ótimo. See them. Salam. Wow. Bye.